A média que os brasileiros ficam em telas é 9 horas e 32 minutos por semana. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é muito, ele é 1/3 de um dia de 24 horas. E num dia de 24 horas, a gente tem trabalho, a gente tem sono, a gente tem lazer, família, relacionamentos de vários tipos. Então, como nós podemos ficar disponíveis para as telas uma média tão alta? E isso é muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, o Japão, que é um país que tem uma longevidade muito alta, eles ficam em média 4 horas e 45 minutos. A gente olha para a nossa vida e a gente pensa assim, mas a internet é um negócio tão sedutor, né? É uma fonte de entretenimento onde as pessoas podem se divertir sem gastar, sem sair de casa. É um bom argumento. Mas se isso é verdade, se isso é um fato, se nós usamos a internet como fonte de entretenimento, por que essa conta não fecha? Por que nós somos o país mais ansioso do mundo? Por que nós somos um país mais depressivo do mundo? E já é provado pela ciência, pelos dados, pelas pesquisas, que a internet ela é fonte para os homens e para as mulheres e para as crianças e para os idosos, ou seja, para todas as fases da vida humana. Ela é fonte geradora de estresse, porque ela te mostra uma série de possibilidades de vida fácil que você não encontra na sua. Ela te mostra uma realidade que é muito diferente da sua, uma relação que é muito diferente, porque elas, na maioria das vezes, são editadas. E aí você se sente um fracassado, você se sente um incapaz. Se todos conseguem, por que eu não consigo? Eu não consigo porque eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo porque eu não sou inteligente o suficiente. E isso vai gerando angústia, isso vai gerando estresse. E o ciclo vai se alimentando com pensamentos ruins, sentimentos ruins, comportamentos ruins e vai ladeira abaixo. E se a gente usa a internet como diversão, esses números da depressão e da ansiedade, eles não se sustentam, mas quando a gente olha para os lados, à nossa volta, a gente sempre vê pessoas adoecidas. E se um dia de 24 horas eu perco 9 horas fazendo nada, porque você pergunta para as pessoas assim, o que você estava vendo na internet ontem? E a pessoa não se lembra, porque ela estava treinada só a ver vídeos curtos, 10 segundos, 20 segundos, e aí você vai rolando rios e o tempo vai passando e você não se dá conta de que você ficou ali 1 hora, que você deu 2 horas da sua vida. E às vezes a gente pergunta assim, quanto tempo você brinca com seu filho? Quanto tempo você gasta para ler um livro? A pessoa fala, não tenho tempo. E às vezes a resposta não é não tenho tempo. Às vezes a gente perde o tempo de oportunidade. O que é tempo de oportunidade? É aquele tempo que você podia ter gastado com coisas que são mais importantes para você, mas que você não conseguiu colocar como prioridade. Por exemplo, passar mais tempo com as pessoas que você ama, desfrutando simplesmente da companhia, sem as telas. Isso é
é um tempo de oportunidade. E quando a gente aprende a observar isso, a prestar atenção nisso, que dá sentido à vida humana, a gente percebe o tanto que a gente perde tempo com umas telas para olhar o nada. E um outro problema muito grande com relação a isso são as queixas que as pessoas têm hoje em dia de que a sua memória está piorando muito, que o seu raciocínio está piorando muito. Exatamente porque a gente fica bom naquilo que a gente treina. E se eu treino olhar rapidamente para uma coisa de forma superficial, só para fazer aquela análise, é legal ou não é legal? Eu gosto ou eu não gosto? E aí você já passa para outro. A sua memória de longa duração, ela não está sendo treinada. E aí, quando você pega um livro para ler, você lê um pedaço da página, você acha enfadonho, te dá sono, você não tem dificuldade para entender aquelas palavras, você tem dificuldade para memorizar e interpretar o que o autor está dizendo. Graças a esse novo hábito que tem consumido a vida das pessoas, que tem consumido a nossa vida. A internet, ela é fundamental. Ela nos proporciona valores e possibilidades que são maravilhosas e não são poucas. A gente pensar no que é um sistema bancário sem internet, um sistema de saúde sem internet, um gerenciamento da nossa rotina, você dirigir sem um Waze, a gente não consegue nem pensar, até porque a gente já não guarda nome de rua, a gente já não guarda números de telefone, a gente não guarda mais nome de pessoas, a gente não guarda mais. Por que a gente não guarda mais? Porque a gente está destreinado. Todas as possibilidades e todas as fases de treinamento a gente delega. Ou, por que não dizer, a gente delarga na tecnologia. Há muito tempo que a tecnologia era uma muleta. Hoje, a tecnologia são 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. E não precisava ser assim. A gente podia ficar só lá na muleta, só como um acessório comandado pela nossa cabeça. Mas nós estamos perdendo o caminho da cognição, do pensar sobre para quê, por quê, para quem eu vivo, eu sou, eu desejo, eu sonho. Pense nisso. Nessa semana, observe como é o seu comportamento frente à tecnologia, como é o seu gerenciamento de tempo nas telas. Porque quando a gente olha para o nosso país e a gente vê tanta desigualdade, a gente vê tanto afronto ao meio ambiente, tanto desrespeito às pessoas, a gente vê na direção tantos políticos corruptos, tantas pessoas oportunistas que estão perdendo o sentido da empatia, as pessoas inflamadas no trânsito, inflamadas nas residências. E a gente olha para esses números, está tudo muito claro. A gente tem usado a internet para fugir dos nossos problemas. E quando nós fugimos dos nossos problemas, na maioria das vezes eles crescem e depois a gente tem que lidar com eles de forma muito mais grave, muito mais profunda, muito mais arraizada do que se nós tivéssemos feito alguma coisa lá atrás. Meu convite para você essa semana é que você gerencie o seu tempo de tela, que você gerencie seu tempo de vida, porque tempo é um recurso escasso, é um recurso que não volta, não volta. Pense nisso. Até.